E aí, pessoal, tudo certo? Voltamos para mais um vídeo. Mais uma vez agradeço a todos e todas que têm ajudado esse canal a crescer. E não vamos se enrolar muito, vamos logo para o vídeo. O episódio começa imediatamente de onde a gente parou, com o Cybertron se aproximando da Terra, enquanto os Autobots estão testemunhando isso e em choque. Enquanto isso, o Spike tenta mais uma vez falar com o pai dele, mas o pai dele tá nem aí. Ele comemora dizendo que os Decepticons venceram, que o Spike tem que se juntar a eles, e o Spike tenta convencer ele a não fazer isso, manda ele de papai, e ele fica nem aí e simplesmente sai correndo, ele nem tenta mais nada. E depois nós temos isso. Seus atos podem ter custado o futuro da Terra. Você fez o que tinha que ser feito, líder. O que qualquer um de nós teria feito. Quer dizer, eu entendo os Autobots entenderem o Optimus e não comparem ele, mas eu sinto que toda essa ação que teve não teve o impacto que ela deveria ter. Quer dizer, o Optimus acabou confiando no Megatron mesmo quando não deveria e agora tá causando isso. Parece que eles não estão se importando tanto quanto eles deveriam com a Terra. Não tá tendo o impacto que deveria ter. E fariam mesmo? Então Ironhide também confiaria no Megatron? Os Autobots são mais putos que eu pensava. Você é um jumento. E também temos mais uma comemoração exagerada do Megatron. Agora não haverá força no universo para me resistir. Os Decepticons reinarão para sempre. Só sei que o Spike é o único homem o suficiente aí. Ele vai lá e pega um daqueles pilores que tinham e tenta acertar o Megatron com tudo. Por pouco ele não acaba acertando e matando ele, mas ele destrói a montanha inteira. O cara é foda, patroa. Mas isso acaba sendo o suficiente para começar mais uma batalha e Starscream começa atirando. Incrível como só é uma caralhada de tiro, mesmo com só ele atirando. Depois disso o Ravage acaba sendo derrotado de uma maneira um tanto broxa, com alguns fios de energia ele sai correndo. E depois o Starscream e o Thundercracker voam juntos. Eu adoro a raiva do Starscream nessa cena. Dispare, eu mandei! Mas os disparos voltam pra eles por causa que o vento tava contra eles, que era mais uma consequência de Cybertron tá indo na Terra, tá indo contra a Terra. E enquanto o Jazz e o Trailbreaker zoam sobre isso, já chega o Romo tentando fazer um batidão de novo. Só que dessa vez ele não acaba causando batidão e mesmo assim a Terra creme vai até ele, mais uma vez uma consequência da Terra, com o Cybertron. Enquanto isso, Megatron fala pro Soundwave usar as sondas dele para limpar a área para eles começarem o trabalho. E ele faz isso, mostrando mais motivo do porquê ele se chamar Soundwave, com um som bem forte. Eu tô maluco! Eu tô maluco! Mas a frequência, mesmo que um som normal seja bem baixa, ainda assim acaba sendo suficiente para esse pessoal ter que vazar. Mas bem, enquanto o resto dos Autobots, até o pai do Spike acaba saindo no Skywarp, o Wheeljack percebe sobre como os humanos são agindo como se eles tivessem saído de um transe. Então no final o Megatron acabou meio que sabotando o próprio plano com isso do Soundwave fazer o som dele. E pior que eu tô falando isso, mas por causa de toda essa situação até o próprio Starscream acaba se irritando com o Megatron. O Megatron que até tá discutindo com o Thundercracker. Qual é a sua desculpa, Megatron? Você deixou o inimigo fugir! Se me trair outra vez, Starscream, eu reduzo você a fragmentos de titânio! Mas nós tínhamos os Autobots desorientados, podíamos ser eliminados! Faremos isso na hora de folga, quando tivermos feito o trabalho mais importante. Você não vai ser advertido nem mais uma vez! Mas bem, enquanto isso, o Arquivio continua um experimento, assim. Enquanto o pai do Spike tá preso, tem um negócio em cima dele que mais parece uma sonda anal. Mas não tem nada demais, ele só vai lá, pega o chip, põe a grade da orelha dele e pronto. Mesmo processo que a gente já viu antes, que eu ainda tô me perguntando como que conseguiu ocorrer. Mas pelo menos dessa vez usaram um negócio melhor do que só botar e pronto. Mas bem, o Megatron liga pro Arquivio e eles acabam conversando. O Arquivio, que tem uma coisa extremamente esquisita no rosto, mas faz ele parecer um macaco, ele continua falando sobre como agora ele botou os chips e que os escravos estão de volta sobre o controle deles e tudo mais.
E com isso o Megatron fala que ele vai fornecer mais matéria-prima para eles e que já vai voltar. Enquanto isso, a gente vê mais uma base que está sendo atacada pelo Laserbeak dessa vez. Só sei que graças à magia da animação, o Laserbeak, que deveria ser de um tamanho pequeno, mais ou menos parecido com um pássaro, não, ele fica simplesmente gigante e consegue levar os dois caras juntos. O bicho é brabo. Mas enfim, o Laserbeak volta com esses dois todo o caminho atravessando o oceano até de volta para a base. E daí acaba mantendo eles como prisioneiros e o Megatron fala que trouxe a matéria-prima. Isso enquanto eles imploram por socorro. Eu posso gritar, eu posso fazer o que eu quiser, que ninguém vai me ouvir aqui! Só sei que agora, em vez de fazer um processo que era normal e de boa só botando o chip como era antes, não. Eles ficam em volta desse negócio de choque e o Rumble tira um deles que é eletrocutado. Por que eles estão dificultando tanto o plano? Daqui a pouco um deles acaba morrendo eletrocutado e vai dar ruim em tudo. Mas bem, o Soundwave acaba avisando o Megatron sobre o nível de energia em Cybertron que está em estado meio crítico, mas o Megatron simplesmente fala para ele avisar o Shockwave que em breve ele vai ter energia suficiente para alimentar Cybertron para sempre. Só sei que enquanto isso, com os Autobots, eles estão atravessando, estão dirigindo, mas mesmo nós sendo tão escuros, eu não estou conseguindo enxergar nada. Tu é cego! Nesse caso, até o Jazz derrotou que ele tá tendo que se prender pro Ironhide para não se perder. Eu tô cego! Pensei que o Soundwave ia afetar a audição deles, não a visão. Nem tá tão escuro, gente. Mas bem, além disso, nós temos o Spike e o Bumblebee, que estão dirigindo uma boa, diferente deles. Eles não estão tendo nenhum problema de visão, mas o pneu do Bumblebee fura. É só que a gente tava faltando ver Transformers mesmo. Um pneu de algum Autobot ou Decepticon acabar furando. Só sei que eu fico surpreso que... E além do pneu dele do nada voar pra cima, ele tem um macaco. Macaco! Isso que é um carro bom, hein? Mexe tudo isso sozinho e ainda troca os pneus e tira os parafusos sozinho. Mas bem, enquanto isso, o Megatron, ele tá mandando os escravos deles, né, os humanos, acabarem pegando a energia que tá tendo de Cybertron com a Terra para conseguir gerar cubos de Energon. E é basicamente isso. Eu tô achando incrível como tá tendo essas cenas pequenas que não acabam levando a nada e logo a gente volta pra outra história do outro grupo. Enquanto isso, tá tendo mais tremores. Eu até ia por meme, só que o próprio Bumblebee acaba falando que eu ia botar. Eu vou cair! Mas, no final, o Spike até tenta ajudar o Bumblebee, só que ele não consegue. Ele não tem a mesma força que o pai dele mostrou no outro episódio. E como se a situação já não fosse ruim o suficiente, o Laserbeak acaba pegando o Spike. E nós temos essa cena. Seguir! Me largue, seu abutre miserável! Bumblebee! Ah! Adorei a intensidade que o Nizunhata acabou usando na dublagem. Mas bem, os outros Autobots chegam e acabam acertando o Laserbeak. O Bluestreak acaba acertando e o Round, por uma velocidade incrível, acaba conseguindo pegar ele. Eu não pensei que um carro, que um Jeep do exército ia conseguir tão rápido. Eu sou a velocidade. Mas bem, o Spike acabou avisando, eles foram tentar procurar Bumblebee. E o Round, ele tá usando um objeto que acho que é pra detectar os sinais do Bumblebee. Não sei, só sei que é isso. Quando o Ironhide é que era o cara que sabia detectar pelo menos sons, tá? E esse objeto, tipo, não é dito muito claramente, mas acho que é mais detectar energia, sinais e esse tipo de coisa. Mas no final o Indy Charger acaba usando esse equipamento que eu jurava que era uma lanterna, mas na verdade é um objeto que acaba conseguindo puxar coisas. É tipo aquela arma do Gmod, a Gravity Gun. E eles conseguem puxar o Bumblebee finalmente. Você está com a cara muito arrebentada. Tudo bem contigo, Bumblebee? É, eu estou bem. Sem gasolina, mas com muita sorte, Spike. Então vamos rodar até o QG dos Autobots. Enquanto isso, voltando para a base dos Decepticons,
o Megatron tá querendo levar o pai do Spike pra Cybertron, pra usar ele como escudo humano, já que assim os Autobots não vão acabar atacando o Cybertron. E só agora que eu vejo isso de que os humanos simplesmente conseguem respirar de boa em Cybertron, como foi um episódio com o Chip. É um pouco esquisito, ainda mais ter oxigênio no planeta para robôs. Mas enfim, o Arquivio discute com o Megatron, já que os escravos eram dele, tudo mais que já conseguia controlar pelo computador. Mas o Megatron fala que agora os escravos não são mais dele e que não é só do Arquivio isso tudo. O Arquivio até tenta lembrar do Megatron sobre o plano deles de que até ficará o comando do Arquivio, só que o Megatron diz que vai ficar mas só o resto dela. É interessante ver isso do Megatron como esse plano, que é realmente maior, tá afetando ele, tá ficando mais descontrolado, brigando com o Starscream e acusando ele de traição, sendo que naquela cena ele nem tentou, e agora é isso que o Arquivio. Mas bem, enquanto o Skywarp voa pra Cybertron, os desastres naturais continuam a ocorrer na Terra, como tsunamis e terremotos. Com isso, a gente volta até os Autobots. Não podemos ficar parados assistindo a destruição deste lindo planeta. Mas como poderemos enfrentar os elementos? Não podemos, mas eu sei quem pode. Quem? Os Dinobots. Eles podem suportar mais castigo que qualquer um de nós. Talvez valha a pena tentar. Então tentemos. Veja no monitor. Faça o que puder para ajudar. Bem, Grimlock não liga. Se todo o planeta se esfacelar, não faz diferença para Grimlock. Sim, Dinobots com ovos do Sup e o Snore. A gente me pergunta se existe um episódio de introdução para ele, só que a ordem dos episódios na G1 é um pouco confusa. A maioria dos sites, tanto brasileira quanto dos Estados Unidos, tava botando esses episódios que eu tô fazendo review como antes dos episódios que introduzem aqueles dois personagens. Então é meio esquisito, mas ainda a gente vai falar sobre isso. E o Grimlock, ele já é como a gente vai ver no resto da série, falando na terceira pessoa. O clássico cara burro que fala na terceira pessoa, mas que é puro músculo. É um clichê que eu não gosto muito. Ainda mais e que o Jack mesmo botando aquilo pros Dinobots serem inteligentes, ele ainda assim, só depois se dá conta que ele tá na Terra também, que vai ser destruído, e por isso ele se junta com os Dinobots para os Decepticons. Decepticons que inclusive estão tendo o cruzador deles afetado pelos maremotos e tudo mais, o que acaba destruindo os Energons. O seu plano foi brilhante, Megatron. Recolhemos milhões de cubos Energon, mas são todos inúteis, pois não podemos levá-los para Cybertron. Aqui é Skywarp pedindo permissão para pousar. Interessante isso, sabe? Quem tá realmente ficando com o Megatron, mas não só por trair ele, sim que ele tá vendo que realmente o plano dele não tá funcionando. Mas também me surpreende mais o Skywarp conseguir ir de Cybertron pra Terra em segundos. Finalmente ele tá usando o teletransporte dele que ele nunca usa em batalha. Mas enfim, os Decepticons acabam conseguindo sair do cruzador antes que ele ficasse completamente inundado. E a gente volta pros Autobots, que o Optimus tem uma conversa com o Spike que eu acho que poderia ter sido um pouco mais interessante. O que é isso, Spike? Ah, líder. É apenas uma ferramenta. Era do meu pai. Por que os humanos estão trabalhando para Megatron? Eles deviam estar do nosso lado. É estranho. E não podemos lidar com os seres humanos como lidamos com os Decepticons. Eu acho que esse diálogo poderia ter sido um pouco mais profundo, com o Spike falando sobre toda essa questão do pai dele tá sobre o controle dos Decepticons e tá trabalhando com eles, e o Optimus tentar consolar ele, falar alguma coisa. Acho que seria um momento bonito da série. Mas eles são interrompidos porque acontece a pior coisa possível. O vulcão que eles ficam dentro, que a arca tá dentro, começa a entrar em erupção. Agora deu caralho mesmo, viu? E igual como foi os Dinobots, tem outro problema, porque aparece esse Autobot aí, todo branco e até maior que o Optimus, que ainda vai ter um episódio para introduzir ele que eu quero falar bastante. Mas enfim, temos essa cena. Santas luminárias de halogênio. Não tenham medo, Skyfire está aqui.
Primeiro, vai ter um erro envolvendo o nome desse Autobot, porque não vai ser Skyfire. E segundo, os Autobots simplesmente foram mandados pra cima pelo vulcão. Tipo, eu sei que o vulcão tem essa força, mas pra conseguir levantar esses Autobots, fora que eles simplesmente resistiram à lava. Ligou! Puta vida! Tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá! Mas bem, depois disso o Ironhide acaba entrando dentro do vulcão. No caso, mesmo sendo extremamente perigoso, eu acho pelo menos, se bem que já resistiu à lava, ele na verdade entra pra tentar acalmar o vulcão. Dar tiros pra pedras caírem pra ficar por cima da lava. É, quando se tem, deve-se usar. Eu espero que os Dinobots façam a metade disso. E falando neles, eles acabam cuidando dos maremotos. No caso é uma mistura. O Snauro vai contra o mar para bater nele, acabar, por assim dizer, acalmar ele. O Grimlock faz buracos no chão, tipo aquela vez que a gente viu o Bumblebee e o Ironhide fazendo isso no segundo episódio. Mas enfim, além disso, o resto dos Dinobots ainda pegam várias árvores e põem elas pra maré bater, pra onda bater, pra acalmar ela de vez, por assim dizer. Pra ela perder a força. Foi surpreendentemente um trabalho muito bem feito. Eu acho que eu subestimei os Dinobots, mas enfim, enquanto isso, os Autobots deixam uma informação escapar. Não sei ao certo, mas por enquanto creio que não devemos deixar o garoto saber. O que é que eu não devo saber? Spike, fomos informados que Sparkplug foi levado para Cybertron. Papai, ele está em Cybertron? Por favor, líder Optimus, me deixe levar o Skyfire, eu trarei de volta. É muito perigoso, não posso deixar que façam isso, Spike. Mas se pudermos salvar papai, nós descobriremos que controle Megatron tem sobre ele e as outras pessoas da Terra. É, até que faz sentido. Eu vou com o Spike. Também vou. Pode me incluir nessa. Por favor, líder Optimus. Está muito bem. Eu até ia falar que ficou um pouco estranho o Optimus simplesmente deixar. Mas da última vez o Chip foi pra Cybertron e no final acabaram salvando ele. O Spike pode não ter a mesma inteligência avançada como o Chip, mas ainda assim eu até que entendo. O único problema é que eles mal chegam e já estão sendo atacados. Incrível como o Cybertron sempre é desenhada tão bem, sempre fica tão bonita. Mas enfim, eles acabam conseguindo desviar e chegam finalmente. Ei, cuidado! Lamento, acho que estava ansioso demais para me livrar do problema. Isso é engraçado até. Eu só não sei porquê, mas nessa cena específica fez me lembrar e ver o quanto que o Brawn se parece com o mentor do He-Man. Vendo bem, parece que só copiaram esse visual. Mas enfim. Enquanto os Autobots, principalmente o Wheeljack, planejam de invadir e entrar no QG dos Decepticons, acabam não demorando muito e o Spike acaba caindo numa armadilha junto do Bumblebee. Uma armadilha que é estranha, que ela estava simplesmente no meio da rua. Eu acho pelo menos que isso é uma rua. Não sei como é a estrutura de Cybertron, mas enfim, o Brawl acaba indo junto. E na qual depois deles acabarem fugindo pelos tubos de ventilação, eles acabam caindo dele em uma sala. E eu acho engraçado como o fundo é completamente vermelho da ventilação. Mas nessa sala, eles finalmente veem sobre isso do chip que está controlando as pessoas. Controle pelo chip? Então foi isso que fizeram com meu pai! Controlaram a mente dele! Tenho que mandar essa informação para o Wheeljack agora mesmo. Wheeljack, responda. Você está me ouvindo, Wheeljack? Aqui é o Wheeljack. Onde vocês estão? No laboratório Decepticon. Descobrimos como os humanos estão sendo controlados. Vem vindo alguém, se escondam! Confesso que pareceu meio gratuito aquele negócio da hipnose, que só tava ali só para os personagens verem e entenderem do chip e tudo mais. Mas bem, aí temos mais uma vez o encontro entre o Spike e o pai dele. Um invasor. Os Decepticons têm que ser avisados. Papai! Papai, não! Preciso soar o alarme. Por favor, não! Era pra ser um final triste ou dramático, mas eu confesso que ficou um pouco engraçado. Mas bem, foi assim que acabou o episódio e até que eu gostei. Teve algumas partes que eu não gostei, como
vários momentos que pareciam só um compilado de cenas dos Decepticons e dos Autobots, mas até que flui bem, consegue trabalhar a história. E eu gostei de algumas coisas, como o Megatron, dele tá cada vez mais louco, por assim dizer, mais agressivo, indo contra o Starscream mesmo quando o Starscream não tá traindo ele, traindo o Arqueville. Faz ele ser diferente do que esses outros vilões dos anos 80, que por mais que o Megatron ainda seja esse cara, né, fazendo o plano maligno da semana, ele ainda assim tem suas mudanças. Eu vejo ele como sendo um pouco mais acima, mais agressivo e tendo um pouco mais disso. Uma complexidade, por assim dizer, ainda mais envolvendo todo esse plano com Cybertron. E o que também acaba fazendo sentido, principalmente se a gente for analisar que Transformers foi lançado durante a Guerra Fria e que talvez eles tivessem usado um pouco disso no desenho, como se os Autobots representassem os Estados Unidos e os Decepticons representassem a União Soviética. E por isso o Megatron fosse assim, ele não é um vilão tão, vamos por assim dizer, incompetente como era, por exemplo, o Destruidor nas Tartarugas Ninjas, né? Que ele era um vilão bom, mas ainda assim não era tudo isso. Mas enfim, além disso, eu gostei dos Dinobots nesse episódio, porque por mais que eles não sejam um grupo que eu gostei das cenas com eles e do jeito que eles acabaram acalmando o maremoto. Fora o fato de que agora o Grimlock finalmente chegou na personalidade que a gente vai ver pelo resto da série, com ele falando o nome dele na terceira pessoa aqui. Por mais que eu não goste desse tipo de clichê de personagem, do personagem fortão que só sabe falar na terceira pessoa, eu, na verdade, acho que com o Grimlock não fica tão ruim, ainda mais para ele ser um dos protagonistas. Eles conseguem fazer o Grimlock ser um personagem mais, sem ser tão unidimensional. Fora a voz que ele teve nesse episódio, que eu gostei um pouco. Foi feito pelo Orlando Drummond, mas só ficou nesse episódio mesmo. Mas bem, do Grimlock também tem o fato de que, por mais que ele tenha isso de não ser muito inteligente, ainda assim acho que não foi feito de um modo exagerado, como a gente ainda vai ver em outros personagens nessa franquia. Mas enfim, foi basicamente esse o episódio. Achei bem satisfatório. E é isso. Agradeço a todos e todas que têm me ajudado e espero que vocês tenham gostado do vídeo. Bem, é isso. Fui!